Domingo foi marcado em si por protestos da esquerda em prol do Dia do Trabalho. É claro que esses atos também viram atos políticos e o protesto da direita também no Dia do Trabalho também vira um ato político. Os protestos tiveram ou não adesão da esquerda e da direita? É o que a gente quer saber a partir de agora, né? Porque pelas fotos não se via tantas pessoas. E eu quero saber do Pedro, que diz que tem provas para comentar aqui conosco. Tivemos ou não tivemos adesão nesses protestos do fim de semana? Porque pelo que eu vi aqui, a turma da direita estava reunida na Avenida Beira-Mar e a turma da esquerda lá no Terminal Cidade de Florianópolis, no centro, próximo à Praça 15, ali junto ao Monumento do Miramar. Bom, primeiramente eu acho que vou dizer que eu tô muito chateado. Eu achei que a nossa manifestação ia ser 100 vezes maior do que a deles, mas foi só 10 vezes. Então, sem pão com mortadela, sem churrasquinho, né? Quem faz uma busca rápida aí na internet vai ver que foi distribuído churrasquinho, distribuído pãozinho com linguiça, e mesmo assim não passou de 1.000 pessoas, né? E a gente lá de graça botou 10.000 pessoas. Depois eu mando pra vocês, eu coloco nas redes sociais ali, a imagem aérea. Também pode olhar lá nos movimentos de direita, vocês vão ver que 10.000 pessoas, olha, teve gente que falou 20, mas eu falei, não, acho que 20 não tem, mas 10 com certeza tem. Então, Florianópolis sempre foi um lugar que o bolsonarismo sempre teve muita adesão, e ontem não foi diferente, né? Então, eu fico muito feliz, pra gente é uma satisfação aí estar liderando essas manifestações, e mostrar que, como sempre falei das pesquisas, né? Sempre falei que não dá para acreditar nas pesquisas. A rua é a melhor pesquisa, né? Só olhar São Paulo, tiveram que... a fala do Lula estava marcada para 1h30, tiveram que adiar para as 3h30 para ver se dava gente, né? Mesmo assim não deu. Então, é só olhar ali as imagens aéreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis também, que é nítido, é nítido. Então, por isso que eu digo, quem diz que o Lula tá na frente nas pesquisas é maluco. Queria dizer que, primeiro, eu fico... Emanuel olhou direto pra mim também. Eu fico... Eu olho pra quem já tem a resposta na língua. Pode falar que eu tô preparada. Eu fico muito feliz em fotos. Ver ambas as manifestações, porque esse é o maior símbolo da democracia em que a gente vive. Cada um tem sua opinião e cada um tem o direito de se manifestar da forma que for benéfica para sua causa. Símbolo de liberdade também. Pedro, sabe por que tá essa chuvarada toda em Florianópolis? Eu sei. Porque pela primeira vez eu vou ter que concordar contigo. Eu ia fazer uma outra piada, mas essa fala foi boa, eu não vou te contar mais. Eu acho que o Pedro tem razão quando ele pontua que em várias cidades o movimento bolsonarista teve sim mais pessoas, né? Eu acho que... Eu sou uma pessoa que eu tenho coerência política e acredito que quando tem que ser feita a crítica, eu faço, né? E acredito que a esquerda, no conjunto geral da esquerda, não houve uma mobilização, né, altiva, para colocar pessoas na rua no Dia do Trabalho. Acredito que teve algumas cidades que foram muito exitosas, né? Mas não acho que foi o caso de Florianópolis, que de fato reuniu poucas pessoas do nosso campo para falar do Dia do Trabalhador e das conquistas dos trabalhadores, que é a grande diferença da manifestação bolsonarista, que não foram para a rua para falar do Dia do Trabalhador, né? Foram para fazer alusão, né, a retirada de direitos democráticos, inclusive com muitas faixas pautando intervenção militar. Que essa é a minha crítica. Mas eu acho pessoas, que quando tá? Não são todos e, de modo geral, a organização em momento nenhum falou sobre isso. Mas as faixas continuaram lá, mas né? uma pessoa pode se manifestar. Mas a faixa... Uma pessoa pode ir com a camisa do Lula, não é por isso que a manifestação... Mas a faixa com suásticas estava lá no trio elétrico. Importante falar sobre isso. Frisar a mesma coisa, tu pegar um ponto isolado e falar que Santa Catarina é nazista é por causa de uma suástica. Não, vocês viram... Não, mas tem um ato organizado mas vocês viram que estava escrito na faixa? Eu vi, no mesmo dia eu vi que alguém tirou uma foto de trás, e aí realmente de trás só dava pra ver a suástica. Mas sabe o que estava escrito na faixa? Tinha foice e martelo do outro, tinha o símbolo né? do comunismo de um lado, o símbolo do nazismo do outro lado, e estava escrito ideologias irmãs, nazismo e comunismo, ideologias irmãs. Ou seja, obviamente contra, mas aí a pessoa... com uma desonestidade absurda, tira uma foto de trás, não aparecendo o que estava escrito e disse que foi uma passeata fazendo apologia ao nazismo. Era uma crítica a ambos os movimentos que mataram milhões de pessoas.
Só que o comunismo matou muito mais, né? Não, 9 vezes mais. Não importa quem matou mais ou menos, eles mataram muitas pessoas. Pois é, mas Agora, mas eu comunismo todo acredito- mundo fala e defende, né? Esse é o Eu problema. acredito que nesse ponto específico a esquerda perdeu uma oportunidade de colocar a gente na rua, porque a gente tem para colocar, tem muita gente que tá aí contra o governo Bolsonaro e que é só, né, tu questiona o Data Povo, mas é só ir no supermercado para ver o que as pessoas estão falando na boca do caixa ali quando tu passa as contas e com R$100 tu não consegue comprar metade que conseguia comprar 2 anos atrás. Agradece o Fica em Casa. Inclusive, Até porque os aproveitando... impostos estão altos. E aproveitando para falar sobre essa pauta... Isso eu também concordo. Era exatamente o que eu ia pontuar na concordo. fala do Pedro, que por mais que... E aí, de verdade, eu fiz aquela brincadeira no início, mas realmente, quando a gente compara movimentos, foi realmente um movimento ontem pró-Bolsonaro, com um número expressivo em Florianópolis, mas a gente não dá... Na tua fala, tu trouxe que era o movimento do pessoal do Lula e o pessoal do Bolsonaro, mas é importante pontuar que o movimento ontem, de muitos partidos de esquerda ou partidos progressistas, que se enquadram dentro do campo progressista, se coloca enquanto 1º de maio, dia do trabalhador, né? E aí estavam reivindicando, na verdade, quem convocou o movimento, posso até reformular minha frase, Cadê a foram câmera aqui? os movimentos sindicais. Bandeiras do Lula. Mas, amigo, tudo bem, mas quem fez quem convocou mas- foram os movimentos sindicais. E aí, naquele momento, na Mas o oportunidade... Lula é um trabalhador e ele Mas foi tu- eleito... mas todo e ele mundo foi é eleito, trabalhador. E ele foi Claro, eleito os que como... não trabalham não são, mas a ele grande foi maioria é eleito trabalhador. como o primeiro metalúrgico, o primeiro cara que tá lixão de fábrica. Tu acha que os trabalhadores não vão se reconhecer com o Lula? É óbvio que vão se reconhecer com o Lula. É óbvio que vão hastear a bandeira do Me Lula. desculpa, mas Mas nenhum e trabalhador ainda que tava mais lá no falar domingo isso- se identifica com o Lula. Eu queria concluir minha fala só pra terminar. Então, Na nossa assim, manifestação, é claro. Não, posso concluir minha fala, Desculpa, pelo amor de mano. Deus? Porque com o Bolsonaro não dá pra se identificar, né? Até Então, porque ele nunca trabalhou. né? Nesse Aham. sentido, Tá bom. Vocês acham que ser no militar não é sábado, trabalhar, né? Pedro... Qual? Que ele foi expulso? Foi Que ele expulso? foi- Eu ele acho não foi ótimo que expulso da aqui, Copa? Foi nem expulso? No Tem próprio certeza? debate eu tenho voz. Tem Vai certeza? lá, Mônica, Posso Eu acho que você falar? deveria Perdão, estudar um Mônica, pouquinho por te mais antes de falar. Posso, por favor? Muito Não, ele não obrigada foi aos expulso. amigos. Não Os foi. anjinhos Não estão foi. aflorados. Não, Hoje não, ele tá só, difícil. ele só deixou de ser militar quando ele foi eleito vereador Ah, eu e aí desisti perde de falar. automaticamente ele o foi mandato. expulso. Desculpa, Mônica, Da desculpa. corporação. Pode falar, ninguém Fazer mais... voto de silêncio agora, hein? Pode falar, Mônica, a gente Então não vamos vai voltar mais No falar. sábado, o que eu achei foi o seguinte, foi feito no sábado não, no domingo, foi feita essa manifestação, a gente percebeu pela fala, e aí eu digo, das pesquisas que eu fiz e do que eu li dentro da imprensa, o que deu pra perceber é que as falas dentro do movimento de esquerda era pró 1º de maio. Inclusive, daí trazendo a questão que a Fafá trouxe, falando sobre o que as pessoas no supermercado falam, trazendo uma notícia recente agora, que aconteceu hoje à tarde, foram pessoas brigando num supermercado em Brasília pela cebola, tava acabando a cebola, que tava em promoção, e pessoas brigando, se estapeando na cebola. Então, assim, mostra, de fato, o quanto as pessoas estão sendo afetadas, porque o salário não chega nem ao meio do mês, né? Então, 1º de maio, ele representa uma luta dos trabalhadores e das trabalhadoras que vem aí tentando uma dignidade de levar o seu salário no final do mês. Então, a gente não tá falando, e aí é uma opinião minha, uma visão minha enquanto administradora pública, a gente não tá falando da manifestação de um lado ou de outro. A gente tá falando de 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. E aí me espanta que um movimento de direita não fale sobre isso, enquanto o que vai fazer para diminuir a inflação, o que vai fazer para, sei lá, diminuir o ICMS, voltando pra pauta, dentro de um carro de som, porque é isso que deveria ser falado, e não gritado mito, e que é o melhor presidente do país. Não, mas assim, a gente sabe o que tá sendo tratado hoje em dia. A gente sabe que o nosso salário não chega no final do mês. Então, por que não se fala sobre isso? Eu acho que a grande crítica que a gente tem falado, que tem levantado ultimamente, tem sido basicamente essa, porque o movimento de vocês é muito legítimo. A direita tem voz e tem feito seus trabalhos de uma forma até, algumas vezes, coerente, mas por que vocês não falam sobre... É uma direita desqualificada. Gente, É uma direita vocês estão falando que desqualificada. Inclusive, existem pesquisas, uma uma do direita IBGE, desqualificada. apontando que o salário do brasileiro desde 2020 chega no dia 20 e ele acaba já. Agora, desde que ano mesmo? Desde acaba no dia 10. Desde 2020, né? O ano do Fica em Casa. O engraçado é que vocês todos ignoram. Graças a Não. Deus. Graças Quem a Deus atuou- e ao povo, quem atuou- Bolsonaro é o presidente. Porque se fosse o Não. Lula, a gente ia estar assim. Se fosse o Lula, a se gente batendo, se fosse se batendo o Lula, pra ter comida. Se fosse o Lula, Porque, a gente já além teria de- vacinado mais da metade da população E o que isso quando mudou? começou. Não, o que Em janeiro tava todo mundo vacinado. Quem é que não pegou Mas por Covid causa aqui? do Bolsonaro é que não foi, porque ele negou
todas as Quem compras da foi que vacina que comprou? ele conseguiu Quem negar, foi- ele negou. Quem foi Pessoal, que comprou a o vacina? importante é que Quem eu comprou a acho vacina que foi o governo a federal. população vocês- Ah, mas por brasileira causa do quê? Porque não está teve pressão, vacinada e porque não estamos teve o caminhando Congresso para sair Nacional. bem dessa pandemia. Agora eu quero mas saber de não impede vocês o você de seguinte, pegar. porque vocês Pensa na vocês paciência. concordam, Por vocês favor, né? concordam com um tema importante, um ponto importante dessa discussão dos protestos do domingo 1º de maio, que eles foram fracos tanto à esquerda e como à direita. A direita não. Isso. Mas Discordo. mas se tu chegasse e dissesse que poderia ter sido melhor, então não Ué, alcançou. podia ter sido 100 mil pessoas, foi o que eu disse. Não alcançou. Só foi 10. Vamos lá que não alcançou as tuas Florianópolis, expectativas. é, Poderia é, ter sido é, maior pessoas é. que para os estavam dois brincando, lados. só Pedro 100 mil, comprou pô. Poderia ter desse sido tamanho. Essa poderia conta ter não sido fecha. melhor para os dois lados. Isso é fato. Eu queria saber de vocês o porquê que vocês acham que foi pouco, tanto para a direita e como para a esquerda, e por que não foi melhor para todos os lados. Começamos aqui, pode ser com o Pedro. Na verdade, o que eu disse no início da minha fala foi dizendo que a nossa manifestação, eu chutava que ia dar 100 vezes a manifestação deles, né? Então, pra mim, 10 mil pessoas. Não tá num período eleitoral, tá num período pré-eleitoral. Então, tá muito bom, mas muito bom mesmo. Então, pra terem uma ideia, no ápice, né, a gente fala de 100 mil pessoas, né? No ápice do Fora Dilma, na manifestação que eu também estava, foi a maior manifestação da história de Santa Catarina. Deu 90 mil pessoas na época do Fora Dilma. Então, pra vocês terem uma noção, 10 mil em apoio a alguém e não pra tirar alguém é absurdo. Pode ver que nenhum presidente na história conseguiu levar tanta gente pra rua. Oh. E, não, só pra tirar alguém. No impeachment do Collor, acho que sim. precisas rever um pouco a história. Não, Não. meu Deus, Em o apoio- ato fora Bolsonaro, o em primeiro apoio- ato fora Bolsonaro, depois das doses da vacina, foi gigantesco em Florianópolis. Passou na frente da minha casa, não tinha tanta gente. Não, assim. imagina, não tinha. Não tinha. Não, eu tô falando um recorte da Eu acho história que do se- Brasil. Eu acho que é tu muito forte precisa falar ser isso. Não, honesto. em apoio, eu falei. Em apoio. Tu precisa Contra, ser honesto sim. quando Em apoio. Não, vocês em não reconhecer que a vocês não esquerda entenderam. bota muita gente na rua, sim. Um dia de E semana, colocou, de horário de trabalho. sistematicamente pessoas Foi por isso que em 1º de 3, maio não deu 4 certo. atos seguidos isso aí pelo é Fora verdade. A Bolsonaro, esquerda também tem que tsunami parar da com essa situação educação, aí de ficar o fazendo manifestação 8M, em o dia ato útil. de mulheres em Florianópolis, para a cidade é um dos maiores atos do Brasil. Não dá pra dizer que a esquerda não bota gente na rua. Tu tá sendo desonesto quando tu fala isso. Porque eu aqui soube reconhecer que a direita, no último período, tem também ocupado as ruas desde junho de 2013. Agora, tu também precisa reconhecer que a esquerda bota, sim, pessoas na rua e as ruas estão em processo de disputa. É isso que está acontecendo no Brasil. E graças a Deus que elas estão em processo de disputa. E isso Boa, Juca. é um brinde à democracia. Boa, Exatamente. Juca. E a liberdade, que é importante a gente falar Boa, aqui também. Juca. Mas Muito bem. continuo dizendo que não colocava 10 mil. Muito bem. 4 horas e 28 minutos aqui na Jovem Pan News, 4 e